Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta falando sobre parábolas, seguindo aqui o material do Herbert Lockyer, todas as parábolas da Bíblia. Essa edição desse material que eu tenho é a publicação da editora Vida. É um livro já de bastante antes do ano de 1999 eu adquiri, eu fiz algumas leituras e agora estamos passando aqui esse material, todas as parábolas da Bíblia. Por que seguir um material? Porque você tendo uma referência, você estabelecendo um caminho, você é obrigado a tratar de alguns tópicos, alguns temas que normalmente as pessoas não se interessariam. Então, estabelecer um roteiro de estudos, um roteiro de leitura, é um caminho para que você aprimore não somente o seu conhecimento escriturístico, mas também aprimore a sua compreensão dos textos sagrados, quando você é forçado a refletir é, em textos sobre os quais normalmente as pessoas não refletem. E essa parábola aqui, que é uma minúscula parábola que se encontra na Bíblia, a parábola do cardo e do cedro. O cardo é o espinheiro. A parábola em si é o seguinte: certo dia Amazias enviou mensageiros a Joás, filho de Joacás e neto de Jeú, rei de Israel, com o seguinte desafio: venha a guerra, enfrentemos um ao outro. No entanto, Jeoás, rei de Israel, mandou em resposta essa mensagem a Amazias, rei de Judá: o espinheiro do Líbano mandou dizer ao cedro do Líbano: dá tua filha em casamento ao meu filho. Mas um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. Graças a Deus pela sua palavra. O cardo, ou espinheiro, quando comparado com o cedro, é uma vegetação, não chega nem a ser um arbusto, né? É insignificante. A ideia é essa, é insignificante. A ideia do texto é tratar da arrogância, é tratar da pretensão, é tratar do orgulho. No Oriente, no Antigo Oriente, era costume que o jovem, quando pedia ou desejava pedir uma moça em casamento, eles deveriam ser de um status social compatível, tá? Um pai dificilmente cederia sua filha em casamento para um homem que não fosse da mesma estatura social, do mesmo nível social, tá bom? Isso, nós estamos falando de hábitos, de costumes do antigo Oriente milenar. Isso mudou? Mudou, mas não mudou. Tá? Ainda hoje, aí, os jovens, nesse universo de paixões, via de regra, podem se ver envolvidos emocionalmente por pessoas de classes sociais distintas, o que pode ou não criar algum embaraço no ambiente familiar. Mas a parábola, ela está respeitando os costumes da época. A parábola não tem o objetivo de discutir os costumes da época. Na época, os costumes eram esse. E o rei Amazias, rei de Judá, reino do sul, ainda jovem, ele conseguiu uma vitória que para ele foi a vitória em combate. Ele venceu os edomitas, venceu 10 mil guerreiros edomitas numa batalha e conquistou para si uma cidade. E o sujeito se engrandeceu. O reino era dividido: reino do sul, Judá, reino do norte, Israel. Amazias era o rei de Judá, ao sul. Ao ter essa vitória contra os edomitas, ele foi tomado pela soberba, pela arrogância, pela pretensão. E ele enviou mensageiros ao reino do norte com uma proposta presunçosa, uma proposta arrogante. Vem e nos enfrentemos face a face. Não havia provocação, não havia hostilidades, ele procurou a guerra. Sabe aquela coisa do jovem? Ó, vou reunificar as tribos de Israel, vou restabelecer o reino de Davi, de Salomão, como foi nos tempos passados.
o sujeito, o sujeito se, se avolumou, né? O ego, a vaidade, a arrogância. A Bíblia fala, nós temos até aqui um texto aqui que fala sobre esse, que é o livro de Provérbios: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Essa parábola é uma advertência. Essa parábola foi proferida por um rei contra as arrogantes pretensões de um outro rei. Qual foi o problema? Amazias não quis se enxergar nessa parábola. Amazias não quis aceitar o fato de que ele poderia e deveria permanecer naquilo que Deus permitiu a ele. Ele teve uma vitória. Ele já era um rei vencedor. Ele venceu um inimigo na linguagem figurada do povo de Deus. Ele venceu um adversário, ele teve uma grande conquista. Ele já tinha uma boa fama, um bom nome, já havia conquistado o respeito dos seus súditos, já havia conquistado a confiança dos seus oficiais, dos seus ministros, mas não satisfeito com o que Deus proporcionou para ele, ele quis algo que estava além da sua capacidade, ele quis algo que estava além das suas forças e provocou o rei de Israel, que respondeu advertindo ele com essa parábola. O cardo do Líbano propôs ao cedro que o cedro desse a filha dele em casamento. E um animal do campo pisoteou esse cardo, ou seja, fica com o que é seu, antes que você perca não só tudo, mas também a sua vida. Não crie ilusões a respeito de si mesmo, tá bom? Algumas pessoas têm essa dificuldade. A pessoa não quer ficar naquilo que Deus concedeu a ela. Se você tem, trabalha, prospera, se dedique ao que Deus já te concedeu e certamente no tempo apropriado vai se desenvolver, as bênçãos de Deus vão se apresentar, a vontade de Deus vai se revelar na sua vida. Você receberá de Deus tudo aquilo que Deus propôs para a sua vida, havendo dedicação, havendo empenho, havendo trabalho, havendo compromisso. Esse é o verdadeiro caminho. Mas o jovem arrogante e pretensioso lançou-se numa aventura bélica, numa aventura militar. Junto com a parábola, vem também a explicação e vem também o conselho aqui do rei de Israel para Amazias. Na verdade, atacaste Edom e te tornaste arrogante. Glorias-te disso. Contudo, fica em tua casa, pois por que causarias uma desgraça para ti e para Judá? Ele foi advertido. Mas Amazias não deu ouvidos a essa advertência. E Jeoás, rei de Israel, partiu para a guerra. Enfrentaram-se os dois, ele e Amazias, rei de Judá, em Bet-Semes, no território de Judá. E Judá acabou derrotado por Israel e cada um fugiu para a sua casa. No campo de batalha, as arrogantes pretensões do jovem rei Amazias revelaram-se o que eram: arrogantes pretensões. Na batalha, ele foi derrotado e humilhado, e os seus soldados fugiram. E Judá acabou derrotado. Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias em Bet-Semes e dirigiu-se a Jerusalém, onde derrubou 180 metros da muralha da cidade, desde a porta de Efraim até a esquina, até o canto. Apoderou-se de todo o ouro e prata e de todos os objetos que se encontravam na casa do Senhor, no templo e no tesouro do palácio real, além de reféns, e retornou para Samaria. Olha que vergonha, olha que humilhação. O texto, a parábola, ela é simples. Algumas pessoas neste mundo são bastante dedicadas, são bastante empenhadas, né? Algumas sabem aproveitar as oportunidades, as ocasiões que surgem. Às vezes, na vida, surge uma janela de oportunidade. Algumas pessoas são ousadas. Algumas pessoas se lançam num projeto, numa proposta,
não vou dizer numa aventura, mas num trabalho, em algo novo, e são bem-sucedidas, porque souberam aproveitar aquela oportunidade. Oportunidades na vida, elas surgem. Não é todo dia, não é o tempo todo, mas de tempos em tempos. É, Deus, na sua infinita graça, misericórdia e sabedoria, disponibiliza oportunidades para todos nós. Alguns se acanham, são tímidos e não se arriscam. Outros enxergam, não, esse é o momento, esse é o meu momento. Isso vai dar certo. E se lança naquilo. E é bem sucedido. Outras pessoas, tal qual o rei Amazias, após aproveitarem essa janela de oportunidades, essa batalha na qual ele se sagrou vencedor contra os edomitas, do passado aparentados com o tempo, rivais, inimigos, normalmente são apresentados como rivais, como inimigos dos judeus em tempos passados, né? Os habitantes de Edom, os habitantes de Edom. Amazias sagrou-se vencedor, derrotou o exército edomita, teve uma conquista, a oportunidade criada, dada por Deus, foi conquistada. Mas ele não quis permanecer naquilo que havia sido dado a ele. Ele poderia fazer uso dos recursos que conquistou, da oportunidade, porque um rei que vence, ele passa a ter direitos sobre cidades, tributos, dinheiro, arrecadação, que via de regra iam naquele tempo direto para os tesouros do rei, tá bom? Iam para os cofres reais, para sustento da vida do rei, da sua família, dos seus ministros, dos seus soldados, para manter a estrutura do Estado, por assim dizer, ativa e funcionando. A porta, a janela de oportunidades que se abriu para ele, poderia ter sido utilizada ao longo de muitos anos. Mas ele não quis, ele agiu como um tolo. Ele quis forçar uma situação. Ele quis forçar algo para o qual ele não estava preparado. E agindo como um moleque, né? Um irresponsável, um inconsequente. Porque não é só a vida dele que estava em risco, era a vida dos seus soldados. Não era só a liberdade dele que estava em risco, era a liberdade dos habitantes de Judá. Mas ele se lançou nessa empreitada, ele se lançou nessa aventura. E ele foi derrotado, e com ele o reino ficou submetido ao reino do norte por um período, por algum tempo, porque ele não soube ficar naquilo que Deus havia reservado para ele. Ele se deixou levar pela arrogância, pela soberba, né? O orgulho precede a queda, as arrogantes pretensões ou altivez de espírito precedem a ruína. Ou o texto diz aqui, né, o orgulho, a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. O orgulho, a soberba, é um pecado terrível. É um pecado do ego. É um pecado quando a pessoa se torna ensimesmada. Sou eu, tem que ser eu e mais ninguém. Meu irmão, se não é teu, não tenta pôr as mãos. Não cobiça, está lá nos mandamentos, lá, não cobiçarás coisa alguma. Não cobiçarás. Não é seu. Foi dado a outro. Não tente tomar. Não existe necessidade nessa vida de você ou de qualquer pessoa tentar diminuir o brilho de outro. Foi dado a ele, é dom de Deus, é presente. É uma conquista. É fruto da fé, da confiança ou da livre graça de Deus. Discutir teologia não muda o fato. Deus concedeu ao outro, pertence ao outro. Deus concedeu a você, é seu. Trabalhe, se empenhe, se dedique, se esmere, né? Faça brilhar. Justifique na sua vida, no seu viver, a ação graciosa de Deus.
não precisa tentar sequestrar, tomar para si algo que já tem dono. A Bíblia condena isso. E é uma figura lucífera ou luciferiana, né? Essa parábola que fala contra a arrogância, contra o orgulho, contra a soberba, nos lança a tempos passados, aos quais a Bíblia apenas faz alguma referência, que lida com a pessoa de Lúcifer ou de Satanás, né? O Lucífero, o portador da luz, né? Figura que quis para si ou apresentou-se diante outros, refletindo a glória de Deus, mas quis aquela glória para si. Ele era um reflexo, ele refletia o serviço dele, o ministério dele, como ente perfeito criado por Deus, tinha como objetivo refletir a glória do Todo-Poderoso Deus, mas ele se encantou e quis para ele, e quis para si, e caiu. Ou seja, se não é seu, não tente tomar. Está brilhando no lugar certo, está iluminando no lugar proposto por Deus. Reflete a glória de Deus lá. Na sua vida, o que refletirá a glória de Deus é o que Deus concedeu para você. Não tente se apropriar do que não é seu. Ainda que tenha algum lucro, alguma vantagem passageira. Não tente. Não tente. Porque essa luz, esse brilho, essa glória se transformará certamente em trevas, em ruína espiritual. Com toda certeza, é isso que a palavra de Deus alcança. Quando oramos a Deus, quando clamamos a Deus, nós pedimos de Deus tudo aquilo que ele se propôs realizar nas nossas vidas e através das nossas vidas. Não a semelhança do outro, não algo que pertença a outro. Meu irmão, se é seu, trabalhe, é seu, é responsabilidade sua. Eu não posso tomar para mim, eu não posso tomar para a minha vida algo que a ela não pertence. Na minha vida, no meu viver, seria objeto de tropeço, de ruína e destruição. Foi o que Amazias descobriu. Mesmo que tenha sido seriamente advertido. Mesmo tendo sido advertido. Essa é a questão da soberba, da arrogância, da vaidade, né? Nunca foi, é ou será por falta de advertência. Deus sempre envia alguém para falar, ó, isso não é para você, isso não tem nada a ver com a sua vida, esse não é o caminho que Deus propôs para você. Fica naquilo que Deus te deu. Você está indo muito bem. Não se aventure. Não corra risco desnecessário. As batalhas que Deus preparou para você vencer são aquelas que vão surgir na sua vida em decorrência daquilo que é seu. Pode ser que alguém queira tomar, tirar. Deus será fiel para contigo no caminho proposto para a sua vida, na sua jornada. Não vá para o caminho do outro. Não tente tomar para si a glória do outro. Essa é a advertência da parábola do espinheiro e do cedro, do espinheiro e do cedro. Não devemos ser tomados pela arrogância, pela vaidade ou cobiçar a glória alheia. Deus Todo-Poderoso